O que leva um filho a matar seus pais? A pergunta está na cabeça das pessoas porque nos últimos 2 meses, um rapaz paulista e outro gaúcho acabaram com suas famílias. Na reportagem que começa agora, você vai conhecer Carlos Alberto Oliveira, o gaúcho que confessou e agora nega ter matado os pais há 40 dias. E vai conhecer Marcelo dos Santos, preso em Porto Alegre há 2 anos por ter exterminado sua família. Planejar o nascimento de um filho, ter um filho, criar o filho. Uma criança desperta na gente sentimentos de proteção. É difícil imaginar os caminhos que ela pode trilhar mesmo para seus pais. Mas quem planeja, tem e cria um filho, nunca espera que ele se torne um dia um assassino. Muito menos alguém que destrua a própria família. Nos últimos anos tem acontecido com certa frequência pelas cidades brasileiras casos de filhos que matam ou arquitetam a morte dos pais e de parentes com uma brutalidade de tirar o fôlego. Nesses momentos, a única pergunta que passa pela cabeça das pessoas é por quê? Só aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foram 2 casos em 2 anos. Nesta reportagem, o Domingo 10 ouviu dos próprios assassinos os motivos que os levaram a matar os pais, se é que eles existem. O empresário gaúcho Carlos Correia Oliveira, de 68 anos, e a mulher Nilza, de 65, foram degolados dentro desta casa onde eles moravam, num dos bairros mais ricos de Porto Alegre. O principal suspeito, Carlos Alberto Pinto de Oliveira, o Beto, terceiro dos 6 filhos do casal. Você reza? Você pensa nos seus pais? De que forma? Eu penso nos meus pais como eu sempre pensei neles. De que forma? Meu pai era tipo um ídolo para mim. Na cidade de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, Marcelo Jandrei dos Santos, de 18 anos, entrou armado nesta casa e matou o pai, a madrasta e um irmão de 10 anos com tiros na cabeça. As balas do revólver acabaram e ele usou uma faca da cozinha para executar o irmão de 3 anos com 12 estocadas. As pessoas que dizem, que tu fez uma loucura. Diversas pessoas já pensou em cometer o que eu fiz, ou parecido. No mínimo 10 pessoas manteram contato comigo, escreveram cartas, coisa e tal. Disseram que uma briga, uma discussão, alguma coisa que aconteceu entre o pai ou a mãe e o filho, já levou em ponto assim, de tentar cometer um homicídio. Mas isso tudo se relevou e não aconteceu comigo, né? Nada parece justificar crimes como esses, mas a necessidade que temos de explicar por que as pessoas agem como agem nos leva a vasculhar as histórias de vida desses assassinos numa tentativa de entender por que se tornaram algozes dos próprios pais. Carlos Alberto é de família rica. Estudou nesse tradicional colégio de Porto Alegre e durante a adolescência frequentou esse clube, junto com outros bem-nascidos gaúchos. Conhecíamos toda a família, os filhos, a criação por mais de 20 anos. Todos receberam a mesma orientação, o mesmo tratamento, o mesmo carinho. Conforme foi crescendo, Beto foi ficando para trás em relação aos irmãos. Dos 5 filhos homens do casal Correia, foi o único que não terminou a faculdade. Tentou educação física, psicologia e farmácia. Ele era meio quieto, assim, acho que talvez até devido um pouco ser ter uma idade um pouco maior. Ele não era uma pessoa assim de brincadeira, assim, era uma pessoa meio quieta quando aparecia, assim. Só vinha mais assim para fazer as provas, as coisas assim, mas não era assim muito assíduo às aulas. Eu nunca notei que fosse violento. Uma pessoa com mais calma até. Inclusive gostava de estar sempre envolvido assim, quando tinha alguma festa, gostava de estar presente em coisas assim. A carreira na universidade não foi adiante. Beto tornou-se DJ nessa boate, onde trabalhou durante 10 anos. Este é o único portão que dá acesso ao interior da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, que fica a 55 quilômetros de Porto Alegre. É aqui que está preso e isolado Carlos Alberto. Chegou a confessar à polícia que degolou seus pais. Agora ele voltou atrás e está se afirmando inocente. Ao passar por essas grades, eu me perguntava o que leva alguém a matar pai e mãe. Será que Carlos Alberto amava os pais, como diz, ou os odiava? Amor e ódio, às vezes, andam enfiados um no outro. Me diz uma coisa, do que você se lembra da sua infância?
Porto Alegre? A infância era boa. Eu morei até meus 5 anos, 6 anos no centro, no bairro Bonfim, ali, com meus pais. E depois eu me mudei lá para casa onde eu morava, até onde meus pais moravam. Nós morávamos lá desde 64, 65. E você se dava super bem com seus irmãos? Me dava. Bastante. Mas Exista um pouco aí. O que houve? Na infância me dava. Até os 13, 14 anos. Me dava muito bem. A partir da adolescência a coisa complicou. Porque eu já era mais levado, né? Não tinha essa, dizer, ali não vai ali, que ali é perigoso. Eu ia pra ver se era perigoso, né? Sempre? Eu costumava testar as coisas, né? Isso meus pais não gostavam muito disso, né? A tua família não está vindo te visitar. Você acha justo? Em parte sim, porque tudo que eles sabem é o que eles ouviram da imprensa. O que ouviram da imprensa, parte não foi você que municiou? Sim, fui municiado, eu fui coagido, né? Mas você ajudou, você se inculpou, você disse coisas, você disse... Me lembro da tua cara dizendo, estou meio arrependido. Você lembra disso ou não? Sei, eu me lembro disso. Conversei com ele, retrucou, né? Não, começou a me xingar, não sei o que. Aí eu fiz isso. Aí ela veio, se levantou e bateu. O delegado Kleber Ferreira foi o primeiro policial a chegar na casa onde os pais de Beto foram mortos. Algumas horas depois, ele ouviu de Beto a confissão do crime. O Carlos Alberto teria utilizado 2 facas, onde desferiu os golpes nas 2 vítimas. A experiência nos mostra, pela violência com que foi praticado, pelas ferimentos das vítimas, deu-se para perceber que alguém que tinha ou teve muito ódio daquelas pessoas. Carlos Alberto vivia envolvido em pequenos delitos, todos abafados pelo pai. Neste ano, o pai tinha resolvido parar de bancar os desfalques do filho. De acordo com a nova versão, Beto disse que queria apenas entrar na casa para roubar dinheiro e alguns documentos. Para isso, teria contado com a ajuda do ex-PM Luciano Iarzewski e de um amigo de infância, Raul Tito Mônaco. Naquela madrugada de 10 de outubro, os 3 passaram pela casa da família Correia, mas cada um tem uma versão sobre as mortes. Eu quero saber qual é a sua maior memória daquele momento. É olfativa? É uma pergunta horrível, mas eu tenho que fazer, porque é uma curiosidade legítima. É uma memória olfativa, auditiva ou visual? Dos barulhos. Dos barulhos? Não do barulho do crime em si, mas o barulho do meu pai e minha mãe me chamando, pedindo socorro e eu não podendo fazer nada. Você estava manietado, você estava amarrado, você estava seguro? Por que é que você não pôde fazer nada? Porque eu estava seguro com a faca no pescoço. O estelionatário Raul Mônaco está preso por coautoria no crime. Ele nega ter estado na casa, mas se diz capaz de apontar o assassino. Olha, depois de ter convivido 30 dias com os apenados, com os 2 outros envolvidos no crime, acho que o Luciano. Esse ex-PM, cunhado de Raul, diz ter outra versão para os fatos daquela noite. O pai dele abriu a porta para ele. Eu entrei pelo fundo depois que ele me abriu a porta da cozinha. Eu fui até o quarto do computador e quando eu estava lá dentro, eu vi o barulho de movimento e pensei até que era até ali. Eu me abaixei com o barulho, eu pensei que de repente pudesse entrar ali, não sabia quem era. E aí eu só vi os vídeos depois da mãe dele, do pai dele, não teve discussão, não teve esse tipo de coisa que ele falou, que chegou a discutir, que ele entrou comigo junto, não teve esse tipo de coisa. Ele tentou ainda com uma faca furar o coração e não conseguiu, e a outra estava quebrada. Entendeu? E aí ele se levantou e mandou eu segurar, e foi onde ele foi até a cozinha, depois voltou contra a faca, e quando ele voltou eu me levantei e fui até a janela. E foi onde aí ele matou mesmo, cortou a garganta, a mãe dele primeiro e depois o pai dele. Depois do crime, qualquer que seja a versão verdadeira, os assassinos colocaram as facas, alguns documentos e as roupas sujas de sangue numa valise. De carro, eles seguiram por essa avenida conhecida como Doca Turística, onde estão os clubes de regata de Porto Alegre. Aqui eles entraram nessa viela, que dá nas margens do rio Guaíba, e atiraram a valise na água.
Depois do intervalo, o caso de Marcelo, que matou toda a família, inclusive seus 2 irmãos pequenos. Mas não esqueça, ainda nesta edição, saiba se é verdade ou mentira que a ejaculação precoce pode ser curada na mesa de cirurgia. A cirurgia foi feita, eu fui para casa e não aconteceu nada, quer dizer, meu problema continua a mesma coisa. E veja a discussão norte-americana sobre o organismo federal que controla a liberação de remédios novos para o público. Eu volto já.